Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula de Eureka. Demorou, mas finalmente a gente está aí no YouTube, tá ok? Vold, o que vai estar acontecendo no canal, o que vai estar rolando? A gente vai estar trabalhando aqui no canal as matérias de português, de matemática, de física e química, visando atender a galera com quem a gente já caminha, tá ok? Existem alguns alunos aí com quem a gente já caminha. A coisa vai estar acontecendo na mesma medida, na mesma proporção em que o conteúdo estiver sendo dado em sala de aula. Então, algumas matérias nós já vamos começar tendo aulas de temas que não estão no início, já estão meio que no meio. Física é um exemplo, por exemplo. A primeira aula de física, a gente vai trabalhar a respeito de trabalho de uma força, né? Já foi visto lei de Newton, primeira, segunda, terceira lei de Newton, lei fundamental da dinâmica aí. E a gente vai começar com o trabalho de uma força. Mas à medida que a gente for caminhando, os vídeos necessários para o entendimento do que ficou para trás vão ser confeccionados e aí vocês não vão ter prejuízo de nada. Tá legal? Um abraço para todo mundo aí que acreditou. Quem vai estar fazendo a edição do vídeo? Trabalhando aí com a gente nessa parceria, é o Simão, certo? Então qualquer coisa. Não ficou legal o vídeo, Vold, ficou meio tosco e tal, então peia no Simão, pode mandar e-mail e tal. Dá um like, compartilha, manda aí para os amigos, certo? E acima de tudo, manda sugestões. Manda sugestões. Vold, eu gostaria de ver a matéria A, ou B, ou C, eu queria ver um tema específico. Manda a sugestão do tema que a gente grava a aula, a gente manda a resolução das questões, para que a gente esteja todo tempo nesse contato aí, essa troca de ideias entre a gente e vocês, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos para a aula. Nossa primeira aula hoje vai ser de física, tá bom? Como eu disse para vocês, trabalho de uma força, e nós vamos iniciar a aula fazendo um apanhado teórico, vai ser um apanhado rápido, tá ok? Eu vou apresentar para vocês as principais fórmulas, tem muita fórmula para memorizar, a gente vai começar com o trabalho de uma força, depois nós vamos ver energia, então tem muita coisa aí. Mas não se preocupe não, vai rolar um funkzinho, vai rolar uma paródia, vocês vão memorizar as fórmulas. Primeiro passo, trabalhem a ideia, como a fórmula é aplicada, depois a memorização das fórmulas. Feito isso, a gente trabalha resoluções de problemas de nível 1, depois problemas de nível 2, a gente vai dando uma aprofundadazinha aí e vamos na caminhada, tá ok? Vamos para a aula então, trabalho de uma força. Então pessoal, o primeiro passo é a relação conceitual de trabalho, né? O que é o trabalho? O trabalho implica a transferência de energia de um sistema para outro sistema. Okay? Então esse é o primeiro ponto, é a relação conceitual de trabalho. Passando às fórmulas, a primeira fórmula ela trata a respeito de uma força paralela ao deslocamento. Eu tenho o deslocamento, tenho a força que proporciona esse deslocamento, e a força é paralela ao deslocamento. Eu empurro o bloco se desloca na horizontal, a minha força ela é também aplicada na horizontal. Nesse caso, como é que eu calculo o trabalho? Força vezes deslocamento. Tranquilo? Segundo momento, a minha força ela é não paralela ao deslocamento. Um exemplo é uma pessoa puxando uma mala. Você tem um ângulo entre a força que essa pessoa exerce na mala e o plano horizontal do teu deslocamento. Vai surgir aí um ângulo, θ ou alfa ou gama, aí depende do gosto do cliente, ok? Mas vai surgir esse ângulo. O cálculo do trabalho ele é feito da seguinte forma. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, ok? Então, além de eu multiplicar a força pelo deslocamento, eu levo em consideração também o cosseno do ângulo dado. Terceiro ponto é o cálculo gráfico do trabalho. É quando o examinador ou o professor, a questão, ela te apresenta um gráfico e pede a partir do gráfico para que você calcule o trabalho. Nesse caso, o que eu faço? Você vai calcular o trabalho a partir da área do gráfico, certo? E aí você pode ter diversos tipos de área. Você pode ter um triângulo, você pode ter um trapézio. Calcula a área do gráfico e o valor numérico do trabalho, o valor do trabalho vai ser numericamente igual à área do gráfico. Tá tranquilo? Próximo ponto, o trabalho da força-peso. Vold, quando eu tiver um deslocamento na vertical, o que acontece? Eu não posso desconsiderar a força-peso. Como é que eu faço para calcular o trabalho da força-peso? O trabalho da força-peso, pessoal, é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. A gente já viu que massa vezes gravidade é o próprio cálculo da força-peso.
eu disse para vocês que trabalho é igual a força vezes deslocamento. A minha força mudou de nome agora. A minha força recebe o nome de força-peso. O meu deslocamento também mudou de nome, recebe o nome de altura. Para calcular o trabalho da força-peso, peso, que é igual a massa vezes a gravidade, multiplicado na altura. Tá tranquilo? E aí eu calculo o trabalho da força-peso. O próximo ponto é a respeito de trabalho da força elástica, certo? Como é que eu faço para calcular o trabalho da força elástica? O trabalho da força elástica é igual a K vezes x ao quadrado dividido por 2. Vold, para. Não entendi absolutamente nada. Daí a única coisa que eu entendi é que tem um 2 embaixo. Não tem problema não. Veja só. K é o que a gente chama de coeficiente de elasticidade da mola. Cada mola tem um coeficiente de elasticidade diferente por conta da natureza da mola. Se você pegar uma mola de um caminhão, meu cara, aquelas molas grossas e tal, você vai reparar que você vai ter bastante dificuldade em esticar ou comprimir uma mola dessa. Já se você pegar uma mola dessas de brinquedos e tal, você vê que aquela mola que é fácil esticar, fácil comprimir. E aí você percebe que cada mola tem um material diferente, então em função disso, você vai ter um coeficiente de elasticidade que vai depender do material da mola. O K significa isso. O X significa o quê? Quando você estica uma mola, você tira ela do ponto original, e aí você estica ou comprime a mola, vai haver aí um espaçamento entre o ponto zero e o ponto final para onde você comprimiu ou esticou essa mola aí, tá ok? Esse espaçamento é a distância, é o deslocamento aí dessa mola. O X representa este espaçamento. Então, no cálculo do trabalho envolvendo força elástica, K é o coeficiente de elasticidade da mola, o X é esse espaçamentozinho, ele vai ser elevado ao quadrado, e aí você divide por 2 e a gente calcula a força elástica, tá ok? Próximo ponto que a gente vai trabalhar agora é envolvendo potência. A gente sai um pouquinho de trabalho e a gente entra na ideia de potência, tá ok? E aí vocês podem acompanhar aqui, do ponto de vista geral, a potência de um sistema consiste na rapidez com que ele realiza as suas atribuições. Então o que acontece? Quanto mais rápido um sistema realiza a atividade, e aí você tem uma relação com o tempo, mais potente aquele sistema será. O exemplo que eu posso te dar é o do ventilador, certo? Você coloca o ventilador, por exemplo, no 1, você tem um nível de potência. Se você coloca o ventilador, por exemplo, no nível 3, o nível de potência aumenta, as hélices do ventilador elas começam a girar num nível de intensidade bem maior, e aí a potência ela se relaciona com o tempo. Vold, qual é a fórmula para eu calcular a potência? Existem duas fórmulas para você calcular a potência. A primeira fórmula é potência igual a trabalho sobre ΔT. Trabalho, você já aprendeu a calcular, a gente viu aqui as formulazinhas. E o ΔT é a unidade de tempo em que esse trabalho é realizado, tá ok? Existe uma outra variante ainda do cálculo da potência. Potência é igual a força vezes a velocidade, certo? São as duas formulazinhas que você tem para calcular a potência. Para finalizar essa vista panorâmica aqui, a gente vai ver agora a ideia de rendimento. Vold, o que é o rendimento? Gente, eu coloquei aqui um apanhadozinho teórico que diz o seguinte: o rendimento é dado pela relação entre a potência útil e a potência total. E a gente está abordando um pouquinho da fórmula, certo? O que se pode obter de útil de uma determinada máquina em um determinado momento? É essa a pergunta que você deve fazer para entender o rendimento. Nem toda a potência da máquina ela é utilizada no produto final dessa máquina. Às vezes, parte dessa potência se perde durante o processo, seja na forma de energia térmica ou uma outra forma de energia aí. Então, você tem a potência total da máquina e essa potência total ela se divide em dois outros tipos de potência. A potência útil, que vai ser aquela potência mesmo que você vai utilizar, e uma potência que se perde. Uma potência que não vai servir à finalidade básica da tua máquina. O rendimento de uma máquina é calculado pelo quociente entre potência útil e potência total, tá? Então, no problema ele vai te dizer o valor da potência útil, o valor da potência total. Se ele não te dizer, mas ele vai te dar as condições para você calcular isso daí. E aí você trabalha a ideia de rendimento, tá tranquilo? Em geral,
o valor do rendimento ele vai ser dado na forma de porcentagem. Então, o meu rendimento é de 75%, o meu rendimento é de 80%, tá tranquilo? Vold, são muitas fórmulas, você falou muito rápido, foi corrido. Gente, é o seguinte, a primeira ideia é dar uma panorâmica a respeito do assunto, tá ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, trabalhar a memorização das fórmulas. E o terceiro ponto é sedimentar esse conhecimento através da resolução de exercício. Então a gente já passou pelo primeiro momento, a gente vai agora para o segundo momento, que é para trabalhar a memorização das fórmulas. E aí como é que a gente vai fazer? Vamos funkear aqui um pouquinho? Vamos lá? Então vem comigo. Pronto, então aqui está o resumo das fórmulas, certo? Trabalho é igual a força vezes deslocamento, trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de alfa, trabalho é igual a área, como a gente já viu, trabalho da força-peso é igual a altura, multiplica a massa e a gravidade, trabalho da força elástica, K vezes x ao quadrado dividido por 2, potência, relação entre trabalho e a variação de tempo, tem ainda a opção de eu fazer o cálculo da potência multiplicando a força pela velocidade e o rendimento potencial sobre a potência total, tá ok? Então vamos lá? Vai começar mais ou menos assim, ó. Para pa 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 para pa 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 para claque bum para pa 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 pa. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Se tiver uma angular, multiplicar pelo cosseno com a área do gráfico. É só calcular. O valor do trabalho não tem como errar. O trabalho do peso é sem dificuldade. Multiplica a altura, a massa e a gravidade. E na força elástica, pensa que vem já foi. K vezes x ao quadrado e dividir por 2. Para pa 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 pa. Para pa 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 para claque bum. Para pa 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 pa. Para encontrar a potência, vou dizer para você. Potência é igual a trabalho sobre ΔT. Mas se quiser uma alternativa, vou mandar a realidade. Potência é igual a força vezes velocidade para acabar o baile. E fica na moral. Rendimento é potência útil sobre a total. Beleza? Pronto. Escuta aqui, Vold. Tá louco? Eu não vou escutar isso aí, o pessoal vai achar que eu estou endoidando e tal, não sei o quê. Não tem problema não. Se tranca no banheiro, bota o fonezinho de ouvido, trabalha aqui a memorização. Quando chegar na hora da prova, faz o seguinte, enuncia todas as fórmulas, não precisa cantar alto não. Lembra da música, coloca as fórmulas ali do lado da prova e ó, parte pro abraço. Beleza, pessoal? Próximo vídeo a gente vai estar trabalhando algumas questões sobre potência, trabalho, como eu disse para vocês, a ideia de rendimento também. Como eu disse para vocês, isso aqui é um vídeo introdutório à matéria, mas eu espero que tenha cumprido a finalidade. Valeu? Até a próxima então.